Eu acho que aqui nós conseguimos estabelecer bem a importância do deixar que a palavra fale acima de tudo, e ao mesmo tempo destacamos que a estrutura expositiva também é muito útil, mas eu acho que a gente pode começar a focar mais especificamente agora na estrutura e falar justamente como você disse, né? Qual na dieta da igreja, qual dos elementos deveria estar mais presente? Ainda que nós possamos pregar tematicamente ou textualmente, será que a exposição, o sermão de estrutura expositiva seria mais útil? Então, eu faço para você a seguinte pergunta: como é que essa pregação de estrutura expositiva ela nos ajuda a manter mais o foco na glória de Deus em vez de nas opiniões humanas? Como essa estrutura, inclusive, nos ajuda a sermos mais fiéis ao que o texto está falando, ao invés de forçarmos nele as nossas ideias? Cara, uma coisa que a gente precisa perceber é que, muito embora a gente tenha diferentes modelos de exposição bíblica, nós só temos um modelo de leitura bíblica. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a gente lê por palavras, sentenças, parágrafos, entende? Ninguém, a não ser que você utilize um recurso externo, quando você pega a sua Bíblia para ler, você vai, por exemplo, abrir em João e você vai começar do versículo 1 e vai seguir a sua leitura. Porque essa é a forma natural da nossa leitura. Ninguém pega o Evangelho de João e pensa o seguinte: olha, hoje eu vou ler apenas os versículos de João que falam sobre o seguinte tema. Não, as pessoas normalmente não fazem isso, ok? Sendo assim, o sermão expositivo ele tem um enorme valor porque, no final das contas, ele ajuda as pessoas a entender a Bíblia que elas estão lendo e a saberem ler a Bíblia que elas estão lendo, ok? E a saberem praticar também. Então, o sermão expositivo ele é um ato de discipulado. Ele é um ato que continua aquilo que Atos capítulo 2 fala, onde as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Que quando você vai lendo o livro de Atos, você percebe que o ensino dos apóstolos nada mais era do que exposição do Antigo Testamento, demonstrando como que o Antigo Testamento apresentava Jesus como o Messias, né? Você vê o apóstolo Paulo fazendo isso com certa frequência. Então, o sermão expositivo, ele, ele tem como seu grande valor ensinar as pessoas a ler a sua Bíblia, a estudar a sua Bíblia, a compreender o que a Bíblia está dizendo. Eu lembro, eu lembro que o melhor elogio, digamos assim, que eu já recebi até hoje, e para mim isso foi inesquecível no dia que isso aconteceu, foi de uma vez que eu estava numa igreja que eu pastoreava, e a gente então convidou um pastor para pregar lá, e infelizmente esse pastor, não sei o que foi que deu na cabeça dele, decidiu não pregar, ele decidiu palestrar, né? E aí quando foi no final do sermão, no final do culto, um irmão me procurou e disse o seguinte: olha, pastor, foi boa a pregação, aquele encorajamentozinho, né, para a gente não se sentir mal, porque a gente que convidou o pastor lá, mas eu gosto muito mais quando o senhor prega, porque o senhor me explica o texto bíblico. Ele me disse isso. Eu saio da sua pregação pensando assim: eu nunca mais vou ler esse texto da mesma forma, entende? Olha que legal. Então, a Aham. pregação, o sermão expositivo, ele tem esse enorme valor. E por que que isso é valioso, Saul? Porque a gente sabe pela palavra de Deus que a ação do Espírito Santo, ela vem pela palavra. A Uhum. transformação, a libertação, a santificação vem da nossa relação com a palavra. E sendo Uhum. assim, o principal trabalho do pregador é apresentar a palavra, é
ensinar as pessoas a lerem a sua Bíblia, a entenderem a sua Bíblia, a praticarem a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz que a pregação da palavra precisa ser com paciência, porque isso não é fácil. Você sabe que as pessoas, elas tendem a esquecer, elas tendem a serem lentas no seu processo de discipulado, mas a pregação da palavra também tem que ser com doutrina, com ensino. Então, a gente tem que pregar a palavra ensinando a palavra, ok? As pessoas precisam aprender a palavra, estudar, a ler e por aí vai, através do sermão expositivo. Por isso que eu encorajo, e por isso que eu particularmente entendo, que esse tem que ser o modelo da dieta regular da igreja. O sermão temático ele tem o seu valor, porque existem momentos na vida da igreja que não são expositivos, que são temáticos. Entende? Sim. Então, sim. Existem certas questões que, de fato, a gente vai para a Bíblia de forma temática. Por exemplo, sua igreja está passando por uma dificuldade na questão do divórcio, na questão da mordomia, o pessoal está vacilando ali na questão das contribuições, ou então a igreja precisa ser melhor orientada sobre como votar. E aí você percebe que não existe um texto sobre o assunto, mas vários textos naquilo que... Aqui no livro do Tim Keller, ele fala sobre a Confissão de Westminster, que chama as boas e necessárias inferências do texto, entende? Onde você trabalhar os princípios bíblicos que falam sobre o assunto. Então, existem momentos temáticos na vida da igreja, mas a rotina comum do crente é expositivo. E por isso a rotina comum da igreja, do pregador, deveria também ser expositivo.